Boa noite, irmãos da Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade. É com imensa alegria e satisfação que retornamos hoje para mais uma conversa sobre o nosso Evangelho. Mas antes, vamos fazer uma prece ao Pai. Não iniciamos nenhum trabalho na casa sem antes orarmos ao Pai. Então, vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos corações para sentir a presença de Deus, de Jesus, o nosso Mestre, silenciar os nossos pensamentos e elevarmos até Jesus as vibrações de amor, de paz e de harmonia. E assim, Pai amado, queremos te pedir, como eternos pedintes que somos, amparo e assistência amiga nesta noite em que iremos conversar um pouco sobre o teu Evangelho. Também queremos te pedir amparo para todos aqueles nossos irmãozinhos desencarnados ou encarnados, que todos possam sentir as vibrações emanadas do plano espiritual, vibrações de amor, de saúde, de luz e de harmonia. Que todos nós possamos nos conectarmos a Jesus, o nosso Mestre dos Mestres. E assim, conectados, vamos respirando fundo e vamos agradecendo por tudo que tem nos dado, por todas as bênçãos derramadas do plano espiritual até nós. Que possamos, Pai, apenas sentir gratidão e muita paz, harmonia. Obrigada, Pai, por toda assistência amiga. Obrigada, Jesus, por estar sempre conosco ao nosso lado, nos amparando e nos intuindo para o bem. Obrigada, espiritualidade amiga. E assim, agradecidos e confiantes da proteção de Deus, nosso Pai, da proteção de Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre dos mestres, nós queremos iniciar esta conversa. Que assim seja, Senhor. Então, irmãos, agora o assunto desta noite é sobre a importância das parábolas de Jesus no Evangelho. Só que antes de nós iniciarmos a falar das parábolas, nós devemos parar um pouco e pensar aqui no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec escreveu, publicou com os Espíritos. E no Livro dos Espíritos, a questão 619, o que ela diz, a questão 619? É no livro terceiro, As Leis Morais, no capítulo 1, que é Conhecimento da Lei Natural. A questão 619, o Kardec pergunta aos espíritos: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E os espíritos respondem a Kardec: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem, e aqueles a quem querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, a lei de Deus, Deus dá a todos os homens o meio para se conhecer essa lei. Isso que o Kardec queria saber. E os espíritos falam que sim, todos deverão conhecê-la. Mas alguns não a procuram. Mas Deus sabe, que é nosso Pai, que um dia todos vão saber a lei de Deus, porque isso é necessário para o nosso progresso, para o progresso do homem aqui na Terra. E na vida espiritual mais ainda. Bom, e agora a outra questão é a questão 621 do Livro dos Espíritos, que é
Onde está escrita a lei de Deus? Essa pergunta foi a pergunta mais instigante, mais profunda que Kardec fez aos espíritos no Livro dos Espíritos, várias questões. Essa questão 621, que Kardec pergunta aos espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? E aí a gente para pensar, irmãos, que se fosse para os muçulmanos, a lei de Deus estaria escrita no Alcorão, eles responderiam ao Corão. E para os judeus, eles responderiam na Tora. E para os cristãos, eles responderiam na Bíblia. Mas os espíritos responderam a Kardec que a lei de Deus está escrita na consciência, na nossa consciência, na consciência de cada um. Que resposta correta, magnífica essa resposta que os espíritos deram. E continua nesta pergunta, tem outra pergunta nesta questão 621. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Então Kardec ainda pergunta, bom, se o homem vai carregar na sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade haveria da gente revelar a lei de Deus? E os espíritos respondem a Kardec, ele a esquecerá e menosprezará. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, o que os espíritos disseram? Que alguns homens esquecem a lei de Deus, ou menosprezam a lei de Deus. Mas Deus quis que fosse lembrada a todos os homens a sua lei. Porque em alguns homens a lei de Deus dorme, para alguns. Por isso que Deus quis que lembrasse. E através de quem? Através de espíritos superiores que vieram à Terra, reencarnaram com uma missão de apresentar a lei de Deus aos homens. Uma missão importantíssima. Naquela época de Jesus eram os profetas que a gente chamava. E na nossa época, quantos espíritos superiores vieram até a Terra para nos ensinar a lei de Deus? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Kardec e demais, tantos, São Francisco de Assis e tantos outros espíritos de luz, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, e assim vai, irmãos, que tinham uma missão, e a missão deles era, novamente, lembrar a todos os homens a lei de Deus. E aí continua na questão 622 do Livro dos Espíritos. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? E os espíritos respondem a Kardec. Sim, certamente, em todos os tempos. Homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, todos esses espíritos que eu citei antes, que reencarnaram aqui na Terra, tinham esse objetivo de fazer toda a humanidade terrena avançar para o progresso. E aí a questão 624 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, qual é que seria então a relação do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é aquela pessoa que é um homem de bem. E esse homem de bem, como é que tu vai reconhecer essa pessoa? Pelas palavras que profere, e principalmente por suas ações, pelo seu exemplo. Bom, agora, irmãos, a questão 625, a grandiosa questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem
para lhe servir de guia e de modelo. E os espíritos respondem a Kardec: vede Jesus. Que lindo, não é? É uma pergunta, assim, grandiosa. Então nós sabemos que o espírito mais perfeito que passou aqui na Terra, que Deus ofereceu a nós, para os homens, para servir para nós de guia e modelo, de exemplo, Jesus. Vede Jesus. E o comentário que Kardec faz na questão 625 é um comentário assim iluminado. Eu vou ler só um parágrafo e aí os irmãos, se quiserem ler, é no Livro dos Espíritos, tá? Questão 625. Kardec comenta: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Porque ele estava animado de espírito divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então Jesus é o nosso guia e modelo, e foi o ser mais puro que surgiu na terra. Acho tão linda essa passagem. Bom, irmãos, feita essa introdução com o Livro dos Espíritos, nós agora vamos começar a falar das parábolas de Jesus. E aí os irmãos vão pensar, tá, parábolas, o que seria uma parábola? Bom, parábola, no sentido geral daquele termo, é uma narrativa que tem por fim essa narrativa transmitir as verdades indispensáveis à pessoa que está ouvindo a parábola. Então, as parábolas do Evangelho em que Jesus nos contou, nos passou, são alegorias que vão conter o quê? Preceitos de moral. Então, nós nos lembramos que as parábolas de Jesus, como a gente diz para as pessoas, são histórias que Jesus contou para aquelas pessoas e vivenciou muitas histórias. São histórias, são personagens, são alegorias que foram narradas àquelas pessoas daquela época. Então a gente fica pensando, qual a importância das parábolas de Jesus? Qual a importância das pessoas que estão escutando essas parábolas? Quais os ensinamentos que as pessoas estão tirando dessas parábolas? Porque nós sabemos que Jesus falava apenas por parábolas. Quando era indagado, quando lhe perguntava alguma coisa, qualquer situação que acontecia, surgia uma parábola. Para que aqueles que tinham olhos de ver, vissem. Aqueles que tinham ouvidos para escutar, escutassem e, guardassem aqui no coração e praticassem essa parábola, esse ensinamento de Jesus. As parábolas de Jesus, então, eram um meio que Jesus utilizava naquela época para trazer uma mensagem àqueles irmãos. Muitos irmãos sofridos naquela época, muitos irmãos... A maioria dos irmãos daquela época, imagina, há 2000 anos atrás, não sabiam ler, não tinha escrita, não sabiam escrever, só os mais ricos lá, os profetas que sabiam, mas os irmãos que andavam com Jesus, que Jesus conversava, as pessoas do povo, os seus pescadores, que foram seus apóstolos, não sabiam. Mas Jesus conversava com eles através do quê? Da fala. Contava histórias, parábolas de Jesus, que são muito importantes, que até os dias de hoje elas estão conosco, gravadas aqui no Evangelho, mas principalmente essas parábolas na nossa consciência, no nosso coração. Quando sentimos aquela parábola e quando a gente ouve aquela parábola, a gente lê, fica ouvindo e fica olhando e fica imaginando. Essa parábola para mim é um ensinamento para eu, não é? Por isso que são tão importantes. E o Jesus se utilizava dessas parábolas
para levar alguma mensagem, como eu disse. E aí a gente pensa assim, essas parábolas de Jesus tinham duas funções, no meu entender. Uma das funções das parábolas de Jesus era o quê? Era levar harmonia, tranquilidade para aquelas pessoas. E a outra função era levar o quê? Conhecimento, entendimento daquela parábola. Porque a gente percebe que cada parábola tinha os seus ensinamentos. E a gente tem que ler essas palavras por partes, estudá-las. Então a parábola era a maneira como Jesus se comunicava com aqueles irmãos. E se Jesus falasse, as regras são essas, essas e essas, se passariam 2000 anos, será que continuariam escritas? Não, irmãos. Mas quando ele falou por parábolas, que são os preceitos morais, cada parábola tinha uma função, tinha uma lição, um ensinamento. Aquilo ficou gravado na história que atravessou 2000 anos. E nós estamos aqui hoje. E nós sabemos de várias parábolas de Jesus que estão aqui no Evangelho e que Allan Kardec comenta algumas parábolas de Jesus, que são muito importantes. Então, irmãos, eu penso assim, se a gente for pensar que há muitos anos, antes de Cristo, há 500 anos antes de Cristo, que começou na Grécia as pessoas a escrever textos, fazerem narrativas. Antes era tudo via oral. As pessoas se apresentavam, tinham comédias, mas era via oral. Então, em 500 antes de Cristo começou aos poucos ter essas narrativas. E também a gente pensando naquela época, 500 antes de Cristo, ou agora, nos dias de hoje, as parábolas estão ali. E 33 anos da vida de Jesus, os últimos 3 anos dele, que ele começou a peregrinar e foi conversando, passando as suas palavras àqueles irmãos necessitados do caminho. E eram tantas parábolas. Quando ele foi indagado aos irmãos que quem é o meu próximo, quem é aquela pessoa que é mais importante, quem é o meu próximo? Ele falou da parábola do bom samaritano. Ele contou aos irmãos a parábola do bom samaritano. Quando ele falou que a gente tem que dar mais valor para as coisas espirituais do que para as coisas materiais, ele contou a parábola do rico insensato. Quando ele falou daquele irmão que às vezes larga tudo e se volta contra Deus, ele falou da parábola do filho pródigo, mas que se voltou, foi embora, dividiu tudo que tinha, pediu para o pai para dividir tudo que tinha. Naquela época era uma insensatez fazer isso, uma desonra até o pai estar vivo, naquela época lá de Jesus, o pai estar vivo e ter que dividir toda a fortuna. E o pai, na parábola do filho pródigo, o pai dividiu a fortuna, entregou um pouco para aquele filho menor que quis ir embora, quis se aventurar no mundo e deixar a família. E o filho mais velho ficou com aquele pai. Então, nessa parábola do filho pródigo, o pai fez isso. E quando o filho se arrependeu, gastou todo o dinheiro, não tinha para onde ir, se arrependeu e retornou à casa do pai. Retornou a Deus. Assim, essa parábola eu acho linda do filho pródigo, porque ela representa quantos de nós nos voltamos, às vezes, contra Deus com uma dor, alguma morte de algum ente querido que a gente não entende por que aquela pessoa morreu, ou uma pessoa que está doente anos, ou já nasce com um problema de saúde. Quantos de nós nos voltamos contra Deus, contra os desígnios de Deus? Mas depois nós percebemos, Deus dá o tempo que nós quisermos. Nós temos várias reencarnações para voltar à casa do Pai. Eu acho linda essa parábola do filho pródigo. E tantas outras parábolas que Jesus contou, e cada parábola que ele contava era uma forma de ensinar aquelas pessoas. E muitas não entendiam. Mas por isso que ele falava por parábolas, porque ele sabia que a passar os
o tempo, os anos, 2000 anos se passaram, mas as parábolas dele, as suas histórias com fundamento, com ensinamento, estariam ali, continuariam ali, guardadas. Porque quando nós quiséssemos retomá-las, nós íamos ler essas parábolas e íamos sentir nos nossos corações. Também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 24, capítulo 24, no item 3, que fala assim: os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? Os discípulos queriam saber por que Jesus falava ao povo por parábolas. E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Fala ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão. Olharão com seus olhos e não enxergarão. Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. No Evangelho de Mateus está isso. Eu achei tão lindo porque o que Jesus ele falava por parábolas para os seus discípulos e para o povo também, mas ele sabia que muitos do povo não entendiam as suas palavras, mas que um dia entenderiam, não agora. Foi o que está no livro dos Espíritos que fala da lei de Deus. A lei de Deus está na consciência de nós. Então, um dia um despertar para entender essas parábolas, porque cada pessoa tem o seu despertar. Cada pessoa evolui, umas evoluem antes, outras demoram mais um pouquinho, mas é o degrau evolutivo de cada um de nós. Mas nós temos o quê? Que procurar, ir atrás, ir ao encontro dessa lei, da lei de Deus, da lei divina, da lei do amor e da caridade. Também Emmanuel foi muito assim, eu acho tão lindo o que Emmanuel falou aqui no livro O Consolador, na questão 290. Achei magnífico, porque Emmanuel pergunta na questão 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? E Emmanuel responde: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, acho tão linda essa definição que Emmanuel dá sobre as parábolas do Evangelho. Porque ele diz assim, que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que vão desabrochar mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Que definição maravilhosa. Porque o que quer dizer? Que cada parábola de Jesus, cada lição dele, ou então cada lição, cada passagem de Jesus, que tem muitas passagens lindíssimas, cada passagem de Jesus nos dá o quê? Nos dá semente. Mas essa semente vai virar fruto, vai desabrochar, vai virar o fruto e depois vai crescer a árvore, se nós tivermos o quê? O empenho. Se nós cultivarmos essa semente com amor, com carinho, com atenção, com paciência, com tolerância.
E aí sim, essa semente vai desabrochar mais tarde. E vai virar o quê? Uma árvore. Uma árvore de misericórdia e de sabedoria. Então, para que essa semente germine, o que nós precisamos? Do sol, da água, da terra, adubo. E tudo isso é o quê? É o sol, da harmonia, da luz, da água viva, da fonte do evangelho, o adubo do sacrifício. Então, Emmanuel, assim, ó, ele diz que essa semente traz aquele potencial, mas para ela crescer e virar uma árvore linda, robusta, de misericórdia, como diz aqui, de sabedoria para toda a humanidade, cada um de nós tem que se empenhar. Tem que se empenhar para aquela semente não se abafar e morrer, mas para aquela semente virar um fruto e depois frutificar, crescer e virar uma árvore. Então nós temos a nossa parte a fazer. Acho tão linda essa passagem, irmão. Bom, mas também, irmãos, Jesus. Jesus, você sabe que foi o maior contador de histórias da sua época. Contou várias histórias. E não só as histórias de Jesus que nós chamamos de parábolas, mas as passagens de Jesus aqui na Terra. Foram muitas passagens que o Evangelho coloca, que a gente lê. E uma das passagens de Jesus que eu acho assim muito linda é aquela passagem da mulher hemorrágica, que Jesus chega na cidade e ela descobre que Jesus está na cidade. E essa mulher hemorrágica faz 12 anos que ela tem uma doença. Faz 12 anos que as pessoas não procuram ela, que ela sente muitas dores, já procurou médicos, curandeiros e não adiantou. E Jesus está na cidade, com aquela multidão de pessoas na cidade. E ela tenta chegar até Jesus, mas ela está muito fraca, muito debilitada. Mas ela tinha uma fé dentro dela que saía assim, aflorava e dizia: eu não preciso falar com Jesus. Basta eu tocar nas vestes de Jesus. E ela foi atrás de Jesus. Mas ela viu aquela multidão em volta, ela não conseguia chegar até Jesus. Mas ela foi empurrando daqui, empurrando dali e foi indo. E Jesus estava até de costas para ela. Jesus estava caminhando com seus discípulos e com as pessoas do povo. Quando a mulher hemorrágica, ela espichou a mão e tocou nas vestes de Jesus. E aí, Jesus parou e disse assim: alguém me tocou. Quem me tocou? E os apóstolos disseram: mestre, tem muitas pessoas aqui do povo, nessa multidão alguém lhe tocou, sim. Não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu virtudes. Eu acho tão linda que eu me emociono. Desculpa. Que de mim saiu virtudes. E aí, no momento que ela tocou as vestes de Jesus, ela foi curada. Ela se curou. E aí ela andou para trás assim, e Jesus, como ele sentiu aquela vibração, ele olhou para trás e ela disse: mestre, fui eu que lhe toquei. Me desculpa. Eu estava muito doente. Ela foi explicar ao mestre: estava muito doente. Há 12 anos eu sofria com essa hemorragia. Me perdoa, mestre, mas eu estou curada. E Jesus, olhando nos olhos dessa irmã, afagou sua cabeça e disse assim: minha irmã, tua fé te curou. Vás e fique em paz. Então aquela irmã, ela tocou as vestes de Jesus, não foi com as mãos, irmãos, foi com a alma. Foi com aquele sentimento de fé, de amor, que ela seria curada. E ela foi curada. Quantos de nós, irmãos, às vezes, precisamos ter a coragem, como aquela mulher teve. Enfrentou tudo, a multidão, saiu de casa doente, se arrastando, foi ter a coragem de alcançar
de tentar tocar as vestes de Jesus, para nos curarmos de todas as mazelas que nós carregamos, não só nesta vida, mas de outras existências. Quantos de nós? Então, irmãos, com esta passagem de Jesus, vamos tocar as vestes de Jesus, através do nosso pensamento, através do nosso coração, através de uma prece. Vamos buscar Jesus, irmãos. Jesus é nosso mestre. Como diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual foi a pessoa mais pura que veio à Terra, que Deus mandou como guia e modelo para a humanidade? Os Espíritos responderam: vede Jesus. Jesus é um Espírito de muita luz, de muita paz, muita harmonia. E agora, ao contar essa passagem da mulher hemorrágica, que eu me emocionei, eu fico pensando, irmãos, se nós, há 2000 anos atrás, estivéssemos lá, ouvindo uma das parábolas de Jesus, vocês imaginam Jesus contando uma história, uma parábola? Quanta vibração, irmãos, quanto amor que devia emanar daquele ser de luz. Só em pensar a gente se emociona. Então, irmãos, agora, nessa época que nós estamos vivenciando, de tantas dores, dessa pandemia, de tanto sofrimento para a humanidade, para todos os irmãos, vamos fechar os nossos olhos, imaginar estar tocando as vestes de Jesus. Vamos vibrar, irmãos, amor, paz, luz. Vamos vibrar com Jesus. Essa é a importância das parábolas de Jesus, as suas passagens, porque tudo que Jesus contou através de parábolas tinha um ensinamento. E todas as passagens de Jesus tinha também um ensinamento, um exemplo. Ele foi o exemplo vivo de todas as coisas boas, da lei de Deus. Ele foi o exemplo vivo. Irmãos, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, por isso que eu vou trazer para vocês, que é o item 4 do Cristo Consolador, capítulo 6, que diz assim: Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai relembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito da Verdade mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. Se ele vem para relembrar o que o Cristo disse, é porque o seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. Então Jesus disse que mandaria o outro Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, que nos esclarece tanto. O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo, e o Espírito da Verdade preside a sua chegada. Ele convida os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus falou apenas por parábolas. Então é tão linda essa parte, porque o Espiritismo, no tempo previsto, no tempo certo, de Allan Kardec, em 1880 e poucos, ele vem cumprir a promessa do Cristo, de Jesus, há 2000 anos atrás. E o Espírito da Verdade preside a chegada. Convida os homens a observar a lei de Deus. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus falou apenas por quê? Por parábolas. Porque naquela época ele não poderia falar se não fosse por parábolas. Porque naquela época as pessoas não tinham o entendimento necessário. Não iam entender a lei de Deus. Então ele falava por parábolas. O Cristo disse
Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, pois na sua época nem todos tinham condições de compreender os ensinamentos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva, sem figuras ou alegorias. Levanta o véu, deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, fornecendo uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, todas as nossas dores que ainda nós estamos sofrendo têm uma causa justa e um objetivo útil, segundo a lei de Deus. Então, essa doutrina, ela esclarece, irmãos, esclarece e nos dá tanta leveza na alma, tanta alegria, porque às vezes a gente está sofrendo, mas a gente sofre, mas tem uma consolação, que é a nossa doutrina espírita nos consola, que algum motivo tem, algum objetivo deve ter para nós estar passando por aquilo. Irmãos, quando eu estava falando das parábolas, tem várias obras que falam, essa aqui é uma muito boa, sabe? Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Essa aqui também, Parábolas e Ensinos de Jesus. Tem muitas parábolas aqui nesta obra e muitas passagens de Jesus que vale a pena a gente ler. Então, irmãos, outra coisa que eu me lembrei antes de nós encerrarmos é que assim, vamos continuar contando histórias. Porque às vezes algumas pessoas, para a gente não chegar doutrinando, dizendo, é essa a lei de Deus, vamos contar uma história para essa pessoa. Porque às vezes a pessoa está sofrendo tanto que ela está com seu coraçãozinho fechado. E ela não vai entender. Mas nós contando uma história, ela vai se abrir e vai levar aquele ensinamento. Uma hora ou outra hora, aquilo vai despertar dentro dela. Por isso que é importante as parábolas de Jesus, as histórias que são contadas. E essas histórias a gente conta desde tenra idade, desde os bebês, mas de uma forma lúdica, é óbvio, para que os bebês entendam as parábolas de Jesus. Até as crianças, os adultos gostam de história, os idosos. Quem não gosta de uma história bem contada? Que tem algum preceito moral, alguma vibração. Todos nós gostamos. E aí eu lembrei agora do projeto que tem na Ferges, Conte Mais. Que eles vão nas escolas, na sociedade espírita e contam histórias de fundo moral. As histórias de Jesus, parábolas ou outras histórias, mas que tragam lições. Então, irmãos, vamos aproveitar esta fase que nós estamos passando para contar histórias para os nossos filhos, para os nossos pais, avós, que são idosos, histórias com fundo moral, histórias com uma energia boa, histórias que tragam algum ensinamento de luz, de paz e de harmonia. Vamos vivenciar um pouco as parábolas de Jesus. Vamos contar àqueles irmãos todos as parábolas de Jesus, com ensinamentos. Isto é caridade. Isto é amor ao próximo. Isto é tolerar e ter paciência com aquele nosso irmão. Irmãos, então, agora nós vamos encerrar o nosso estudo desta noite, agradecidos e confiantes por esse momento de tanta luz e tanta harmonia, esse momento de tanta emoção em nossos corações. E vamos pedir ao Pai, vamos fechar os nossos olhos materiais e vamos abrir os nossos corações. E vamos pedir ao Pai que nos ampare, que nos proteja, que possa sempre estar conosco em todos os momentos do nosso viver. Como aquele poema, Pegadas na Areia,
que passamos e Jesus nos dizia: eu estarei sempre ao teu lado, meu filho. Mas quando nos damos conta, olhamos para trás e vimos apenas um par de pegadas na areia. E aí falamos: Jesus, mestre, disseste que sempre estaria comigo ao meu lado. E justamente nos piores momentos do meu viver, havia ali apenas um par de pegadas na areia. Tu me abandonaste, mestre. E o mestre disse: não, meu filho, meu precioso filho, eu não te abandonei. Eu jamais te abandonarei. Ali, quando viste um par de pegadas na areia da vida, foi exatamente ali que eu te carreguei nos braços. Então, irmãos, vamos sentir agora Jesus nos carregando nos braços do amor, da paz e da harmonia. E que esse sentimento que nós estamos agora aqui vibrando, sentimento de amor, de fé, de coragem, de ânimo forte diante dessas vicissitudes do caminho, que esse sentimento possa se expandir além de nós, possa se expandir para os nossos irmãos, os nossos familiares, mas também possa se expandir para a humanidade inteira, irmãos. Que a humanidade inteira sinta essas vibrações de Jesus. Quanta emoção, irmãos, quanto magnetismo, quanto amor. Que possa a humanidade inteira, dos irmãos encarnados ou desencarnados, que já deixaram o plano espiritual, que possam sentir o amor de Jesus. Jesus, o nosso mestre dos mestres, o nosso irmão de todos os momentos do nosso viver. Jesus, como dizia ali no livro dos Espíritos, quem foi que Deus mandou, que é para ser o guia e o modelo da humanidade? Vede, Jesus. Então, irmãos, assim, recolhidos e confiantes no poder de Jesus, nós encerramos esta palestra desta noite com muito amor em nossos corações. E vamos expandir esse amor para todas as pessoas que conhecemos. Como é importante, irmãos, orarmos. Que assim seja e assim será. Então, irmãos, é com muita emoção que eu agradeço a oportunidade bendita de falarmos. Porque falar de Jesus é muito emocionante. É uma vibração. Vamos continuar pensando em Jesus, vibrando por Jesus e amando os nossos irmãos, como se estivéssemos amando Jesus, recebendo os nossos irmãos do caminho, como estivéssemos recebendo Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, irmão.